Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Esse podcast é uma realização do site O Eco de Jornalismo Ambiental. Estamos gravando esse episódio, o 29º, na semana derradeira da COP16 de Biodiversidade, que acontece em Cali, na Colômbia. Para nos dar um panorama das negociações, estou aqui com Alden Borchait, que acompanha o evento diretamente lá de Cali. Conosco também Cristiane Przybyski, que está arrumando suas malas para Baku, no Azerbaijão, onde começará daqui a mais ou menos uma semana a 29ª COP do Clima. Nossos repórteres especiais estão on fire, com o perdão do trocadilho, e eu queria dar as boas-vindas a vocês. Tudo bom, Cris? Tudo bem, Alden? Oi, Alden. Oi, Márcio. Oi, ouvintes. Tudo bem por aqui? Olá, Cris. Olá, Márcio. Olá, toda a audiência do Eco. Muito bom, gente, estar com vocês aqui mais uma vez para esse episódio onde a gente vai falar muito de COP da biodiversidade. E, Alden, faltam 2 ou 3 dias para a gente encerrar esse evento. E eu queria te ouvir um pouco de como estão sendo as negociações por aí, quais os resultados esperados e se tem alguma novidade para você trazer aí em relação a pautas que possam entrar no texto final da conferência. É interessante, nós tivemos hoje uma reunião com representantes da delegação brasileira, negociadores brasileiros, e já foi comentado, afirmado que nem tudo será acordado aqui nessa COP, ou seja, alguns pontos-chave para a biodiversidade mundial vão ser adiados aí para a próxima conferência. Mas vamos começar falando de grana, o que é o que sempre pega nessas conferências. Quem está acompanhando o ECO sabe que a gente vem contando que existe aquela meta de arrecadar 200 bilhões de dólares até o fim da década, por ano, dá mais ou menos 1,1 trilhão de reais, mas até agora chegaram só a 407 milhões de dólares. É uma quantia super pequena, em relação ao que a gente precisa, para proteger a biodiversidade mundial, mas pelo menos parte disso já estaria indo para populações indígenas, comunidades locais, via governos nacionais. Outro ponto quente aqui é a famosa repartição de benefícios, ou seja, reverter dinheiro para países mais ricos em biodiversidade e também para populações que têm conhecimento sobre como usar essa biodiversidade. Tem aqui um movimento forte de empresas para pagar o menos possível, é claro, e até tornar esse pagamento algo não obrigatório, mas sim voluntário. Isso está gerando uma super polêmica aqui, até populações indígenas fizeram uma manifestação hoje aqui, nessa quarta-feira na COP, para tentar manter essa obrigação, e também um ponto para que esses detentores de conhecimento possam dizer não para algumas empresas que vão tentarem acessar. Ainda dinheiro, aquele fundo que o Brasil propôs para florestas tropicais, recebeu apoio de alguns países, Alemanha, Malásia, Noruega, alguns doadores, mas o interessante é que enquanto flui pouco dinheiro nesses canais aqui formalizados, da COP, há uma grande quantidade de projetos, de apoios circulando, entre empresas, entidades doadoras, filantrópicas, governos, estados, inclusive brasileiros, algo super pulverizado, e fica difícil você comprovar até que ponto isso está realmente ajudando a conservação da biodiversidade no mundo. Alden, eu queria complementar um pouquinho a sua fala, falando de financiamento, lembrar que o que a gente já falou no episódio passado, que dinheiro não falta, mas além disso a gente precisa olhar para os danos que vêm sendo causados pelas essas crises que a humanidade tem enfrentado de perda de biodiversidade e climática também. Lembrando só que o furacão Helena, em setembro, ele causou dano estimado de 250 bilhões de dólares em perdas econômicas para os Estados Unidos. Então, assim, quando você traz essa cifra de milhões, é um pouco, desestimulante, para a gente. E também, pensando no que vai vir da COP do Clima, eu vejo que se a COP da biodiversidade falhar em conseguir estabelecer esse valor, e os doadores, os mecanismos de doação, como é que vai ser feito isso,
a COP do Clima vai ter um trabalho muito árduo para fazer essa mesma tarefa, né? Porque a gente está falando de cifras diferentes, muito maiores para o clima, não menos importante da biodiversidade, mas assim, na minha opinião, acho que se a gente falha na COP da biodiversidade, o trabalho vai ser muito mais difícil na COP do clima. Alden, a gente soltou esses dias no Eco uma reportagem mostrando que 1 em cada 3 espécies de árvores planetárias já correm o risco de extinção, segundo a nova lista vermelha da IUCN. Você falou no último episódio sobre os planos nacionais de biodiversidade, né, que esse era um ponto importante a ser discutido aí na COP de Cali. Eu queria aproveitar, fazer a vez aqui de entrevistadora também e perguntar para você como é que anda essa questão aí em Cali. Legal, Cris. Mais uma questão atrasada, né? Os países todos deveriam ter apresentado seus planos até esta COP, né? Menos de 40 dos 196 países ligados à convenção apresentaram seus planos até agora. O Brasil é um desses devedores, né? Representantes do governo falam que está sendo feita uma amarração política entre vários setores no país, para quando isso ser lançado não ficar só no papel, mas sim, né, ser tocado, né, por uma série de setores e ministérios variados, né? Isso deve sair em algum momento do ano que vem. Por que isso é importante? É importante para dar as diretrizes, né, que cada país vai fazer dentro do seu território quando chegar os esperados recursos. Ou seja, uma coisa está casada com a outra. Quando chegar o dinheiro, você tem que mostrar como vai executá-lo e que resultados você espera. Isso a grande maioria dos países, infelizmente, ainda não apresentou. Walden, mas você podia explicar para a gente o que um país pode fazer para preservar a sua biodiversidade? O que é esperado que tenha nesses planos? Por exemplo, o Brasil é elogiado mundialmente, né, por suas políticas ambientais, foi o país que mais criou parques nacionais e outros tipos de áreas protegidas ao longo dos anos. Todo esse sistema tem que ser bem implantado, bem estruturado, recursos servem para isso, por exemplo. Também é que está ganhando muita força, cada vez mais força, né? Um papel, né, que as terras indígenas, territórios quilombolas e áreas similares têm na conservação, né? Mesmo ser diferente do Parque Nacional, elas têm um papel, ou seja, recursos para isso também, estruturar essas áreas. E uma agenda forte que o Brasil está defendendo é chamada de outras medidas efetivas de conservação. Ou seja, pode ter uma fazenda que produz gado em pasto nativo no Rio Grande do Sul. Esse papel de conservação também pode ser reconhecido, né, por uma regulamentação em cada país, por exemplo, e também ser passivo de receber algum tipo de benefício, né, direto ou indireto, para a manutenção desse tipo de área. Ou seja, é todo um conjunto de áreas e políticas conectadas que vão contribuir para manter a biodiversidade em cada país, conforme as características de cada plano. Então, Alden, sexta-feira se encerra a conferência com a perspectiva de um texto final que, como você já disse, talvez não abarque todas as questões em abertos, algumas coisas vão ficar para a próxima conferência, mas também tem outros temas que podem ser novidades, podem aparecer nesse texto. Você pode falar um pouquinho quais as expectativas para esse texto final? Claro, Márcio. Uma expectativa grande aqui, inclusive super apoiada pelo Brasil e Colômbia, é a inclusão das populações afrodescendentes no texto final da COP, né? Ou seja, também um papel delas na conservação. Isso está caminhando bem, mas tem resistências, por incrível que pareça, de países africanos, porque para eles, por exemplo, esse reconhecimento tão amplo pode cortar, né, alguns apoios, alguns financiamentos desses países daquele continente. Uma coisa bem controversa, mas é o que está acontecendo. Outra coisa interessante aqui, também apoiada pelo Brasil, é uma citação, né, mais direta à poluição marinha por plástico, né? A gente tem visto no Brasil que todas as nossas praias, se mapear, eu acredito que todo o país está contaminado com plásticos,
sejam grandes ou microplásticos, isso prejudica diretamente a nossa biodiversidade. Então, está sendo tentado aqui uma situação a isso, né? Os países prestem mais atenção de forma geral. E também tem coisas bem fora da curva aqui, meio esdrúxulas mesmo, como a Rússia criticando a situação a mulheres, jovens e crianças no possível texto final. Já tem coisas que podem avançar, espero ter um avanço importante aqui, repartição de benefícios, afrodescendentes, manutenção de questões indígenas e, como sempre, recursos, né, para áreas estratégicas globais, mas também, sempre até os últimos minutos, a gente pode ter alguns retrocessos. A gente está aqui super atento a tudo isso. Alden, aproveitar o gancho para te perguntar sobre a proximidade das eleições americanas que se avizinham, né, semana que vem, eu acho que já é o dia oficial do pleito, e saber se isso tem alguma repercussão, algum desdobramento aí na conferência. Do ponto de vista econômico, o mercado já está precificando, inclusive, uma possível vitória de Donald Trump, e a gente sabe das lastimáveis consequências que isso também pode ter nas negociações do clima, nas negociações sobre biodiversidade, por aí vai. Sem dúvida, Márcio, esse assunto está rolando aqui nos corredores da COP16, né? Os Estados Unidos, lembrando, ele não faz parte da Convenção da Biodiversidade, mas pela sua força econômico-política mundial, tudo que ele faz acaba influenciando, né, as nossas agendas aí de conservação. Então está uma grande expectativa sobre o que acontece semana que vem nas eleições dos Estados Unidos, né, se ganha a Kamala Harris, se ganha o Trump. A gente sabe por experiência aqui no Brasil que os partidos de extrema-direita não têm nenhuma relação com essas agendas de conservação, a não ser destruí-las, né, acabar com elas para seguir com economias destrutivas. A gente viu isso bem de perto. A Kamala Harris, claro, sem ficar pedindo voto para ninguém, mas ela ao menos tem um certo histórico na área ambiental. Quando foi promotora, ela processou algumas grandes empresas petroleiras por poluição, violação de outros direitos. Enfim, ela tem algum background, ajudou também no Congresso americano a tentativa daquele New Deal, Green New Deal, né, um acordo verde para os Estados Unidos. E o país como um todo, né, nós sabemos, é um superprodutor, né, e comprador de soja, minérios, carne, petróleo e outras commodities, ou seja, é um grande mercado desses produtos que tem, né, na sua base grandes impactos socioambientais. Então, o comportamento, né, de um ou outro vencedor após as eleições e assumir o cargo vai influenciar diretamente as agendas globais de conservação e de clima, inclusive pela posição deles em conflitos lá, Rússia, Ucrânia e outros em curso, em regiões, né, que também são produtoras de commodities. Ou seja, vai ter um jogo grande aí, diferente no mundo, após o resultado das eleições americanas. Queria passar a bola para a Cris, perguntando, a partir de todo esse panorama que o Alden trouxe, das negociações que estão acontecendo lá em Cali, como o sucesso ou não da Conferência da Biodiversidade pode impactar a Conferência do Clima, que começa semana que vem, inclusive já com o resultado das eleições americanas posto. Então, Cris, queria te ouvir um pouco sobre esses pontos. Bom, só as eleições americanas pode trazer um outro contexto para a Conferência do Clima. Né? A gente já falou outras vezes, num cenário em que Trump é eleito, a gente pode ver uma saída dos Estados Unidos nessa luta global contra as mudanças climáticas. Durante o governo Trump, os Estados Unidos saíram do Acordo de Paris. A gente sabe que, como aconteceu no outro governo Trump, deve acontecer novamente, é um incentivo muito grande às indústrias fósseis, né, que são grandes patrocinadoras da campanha do Trump. Isso por si só já é um evento bastante significativo, importante, né, na dinâmica global da luta contra as mudanças climáticas, mas ela não inviabiliza o processo multilateral de negociações, né? Aconteceu isso na outra vez, os países vão continuar
fazendo as suas tratativas para fazer frente a essa crise global. Pensando só nesse cenário que o Alden trouxe, né, de indefinições, que pode, a COP da biodiversidade pode acabar em indefinições, tanto em relação aos planos nacionais, né, de biodiversidade, quanto ao financiamento. O que vai acontecer é que na COP do clima, os trabalhos vão ser muito mais duros, assim, né? A gente vai ter muito mais coisa para fazer durante a COP. Eu tenho visto entre comunicadores, entre jornalistas, né, se questionando se essa conferência do clima, a COP29, vai ser de fato importante, né, por ser uma COP intermediária, né, vamos dizer assim, entre duas conferências com grande importância, como foi a do ano passado, né, dos Emirados Árabes, e a que vai ser o ano que vem na COP do Brasil. Mas ela não deixa de ser importante, porque tudo que a gente não decidir nesta COP29, que vai acontecer no Azerbaijão, vai ser postergado para a COP30, que vai acontecer no Brasil. Então, além dos temas que o Brasil vai ter que conduzir a negociação, ainda a gente tem a possibilidade de sobrarem essas rebarbas da COP29, se de fato não houver uma concretização, e a gente tem aí o financiamento, assim como a COP de biodiversidade, na COP do clima, o financiamento vai ser o tema principal dessa conferência do clima, Márcio. Eu queria falar um pouco para vocês também, que a gente soube há poucos dias que o Lula não deve participar da COP29 no Azerbaijão. Ele já não foi na COP da biodiversidade na Colômbia, por motivos diferentes, né? Nessa COP de agora, que o Alden tá, ele não pôde ir porque ele sofreu um acidente doméstico e ele foi impedido pelos médicos de fazer viagens de longa distância. Mas para a COP do Azerbaijão, ele já estaria apto a viajar. O que a assessoria da Presidência da República anunciou é que ele não iria por conta de outras agendas, porque a gente sabe que vai ter agendas conflitantes, né? A cúpula final do G20, que esse ano está sob a presidência do Brasil, vai acontecer no mesmo período que acontece a Conferência do Clima. Então, ele estaria priorizando esse encerramento do G20. Mas eu também soube, Alden e Márcio, ouvintes, que está tendo uma movimentação entre os assessores do Lula para que ele não deixe de ir, para que ele reveja esse posicionamento e que de fato vá, porque o Brasil tem se lançado como o líder dessa missão 1.5, né, de manter o aquecimento global em 1,5 graus Celsius, e também um dos líderes da Troika, que são essas 3 conferências do clima do ano passado, a deste ano, culminando com o Brasil, seria de fato muito prejudicial, eu acho, para as negociações, a ausência do Lula na conferência lá do Azerbaijão, Márcio. Muito bom, Cris, Alden, muito obrigado pela participação de vocês, sempre aprofundando temas relacionados às negociações internacionais do clima, da biodiversidade, e um trabalho muito aprofundado que vocês desenvolvem já há anos, e agradeço demais por estarem aqui em mais essa edição do podcast Entrando no Clima. Valeu, Márcio, valeu, Cris, obrigado a toda a audiência do ECO. Só lembrando que todos esses atrasos, né, nas conferências do clima e da biodiversidade prejudicam a todos nós, né? A biodiversidade está caindo vertiginosamente, o clima esquentando. Então, vamos lá, gente, bola para frente, até a próxima. Márcio, eu que agradeço, e a gente vai se ver diariamente a partir do dia 11 de novembro, que é quando começa a COP, a Conferência do Clima lá no Azerbaijão. Obrigado, Alden, que falou com a gente diretamente dos corredores, onde acontecem as negociações na COP da Biodiversidade. Então, ele estava falando com a gente do celular, vocês devem ter notado pela qualidade do áudio. Obrigado também, Cris, pela participação. E muito bem lembrado, a partir da semana que vem, a gente ainda tem um episódio preparatório para a conferência no dia 7 de novembro, onde a Cris vai falar um pouquinho mais sobre os últimos momentos de preparação para a Conferência do Clima. E a partir do dia 11, diariamente, no nosso boletim da COP29, traremos informações, entrevistas, participações especiais aqui no nosso podcast.
Então, continuem seguindo a gente no feed. Se você gostou desse episódio, compartilha também com os amigos, ajuda a gente a crescer a nossa audiência, porque a gente fica muito agradecido. Esse podcast é uma realização do OECO, com apoio do Instituto Clima e Sociedade. Eu sou Márcio Zenzê e encontro vocês no próximo episódio daqui a uma semana. Obrigado e até lá!